A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Eu venho trazer uma palavra poderosa para os nossos corações na manhã de hoje. Aqui em Tiago, no capítulo 5, versículos 16 e 17, está escrito assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. E aí ele continua: a súplica de um justo é poderosa e eficaz. Ou a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O versículo 17, então, Tiago diz: Elias era como nós, humano e sujeito aos mesmos sentimentos. Em outra versão, diz que ele era sujeito às mesmas paixões humanas que nós. Mas o versículo continua dizendo: orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. É interessante porque primeiro ele vai dizer, para confessar os nossos pecados. Então é necessário que nos arrependamos, é necessário que confessemos o nosso pecado para sermos curados. Outra coisa que Tiago diz: orai uns pelos outros. E aí ele vai dizendo que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então a oração, além de ser um diálogo com Deus, onde eu me conecto com Deus, com o Eterno, onde eu me relaciono com Ele, então a oração, ela é uma forma de nós nos aproximarmos do trono da graça e nos tornarmos íntimos de Deus. Porque antes de buscar as bênçãos de Deus, os presentes de Deus, nós precisamos ter a presença de Deus por meio da oração, que nos conecta com o Pai. Outra coisa interessante é porque ele vai falar de um personagem bíblico que ele realmente é um homem que nos traz aí um grande aprendizado. Quando ele cita Elias, então quando você vê Elias ali no auge da manifestação da glória de Deus na vida de Elias, ele é como ali um homem muito poderoso aos olhos dos homens, mas a gente vai ver que o Elias do capítulo 17 e 18 não é o mesmo do 19, um homem que demonstra ali um abatimento espiritual, de modo que ele mesmo deseja a morte. Então, toda aquela força do capítulo 17, 1 Reis, e 18, quando ele vai ali, desafiar e vencer todos os profetas, que eram 450 de Baal e 450 de Acera. Então, aquele homem, aquela força, aquela autoridade, ela não era proveniente, ela não emanava, ela não fluía de Elias, mas do Deus que Elias servia. É interessante que no capítulo 17 ele surge e aí ele vem com uma palavra de autoridade dizendo que segundo a minha palavra não cairá chuva e nem orvalho sobre a terra. Ora, mas queridos, antes de Elias se manifestar ao rei de Israel, a Acabe, naquele momento, e trazer essa palavra, esse decreto que Deus assinou lá de cima, Tiago vai dizer que Elias orou fervorosamente. Aí, queridos, a gente vai entrar no que Jesus fala quando ele nos ensina sobre o princípio da oração, ali em Mateus, no capítulo 6, quando ele diz assim para nós, a instrução a respeito da oração no capítulo 6, quando ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Avançando mais um pouquinho, ele vai dizer assim: mas quando orares, versículo 6, cada um de vós vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo,
recompensará. Então, antes de Elias se manifestar a Acabe, Elias estava em segredo, no secreto, na intimidade, buscando Deus, buscando o poder de Deus. Por isso que os antigos diziam que quem muito ora, muito tem poder. Porque a oração pode muito em seus efeitos. E a gente muitas vezes utiliza a oração apenas como ali, quando as coisas já estão no final, quando a casa está caindo, quando tudo está se esvaindo, mas a oração, ela não é a última, tá? Mas ela deve ser a nossa primeira, né? Nosso princípio, né? A oração não deve ser como quando as coisas já estão ali no final, quando não tem mais o que fazer, e aí eu recorro à oração. Mas a oração, ela tem que ser a prioridade na nossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A oração, ela deve ser constante, incessante. Orai sem cessar. Então precisamos, porque nesses muitos efeitos que ela produz, ela também produz em nós santificação. Porque à medida que eu estou em contato com Deus, então isso irá também me isentar ou me imunizar de errar e pecar contra Deus. Porque em constante contato com Deus, logo eu errarei menos. A oração também trará um grande avivamento sobre o povo de Deus. Todos os avivamentos que aconteceram justamente nesse princípio que Tiago diz: confessai vossos pecados. Primeiro, precisamos confessar nossos pecados, precisamos nos arrepender, precisamos mudar os nossos caminhos. Lembra da promessa em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então, em resposta a tudo aquilo que foi feito, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então precisamos buscar a Deus em oração. Nada pode, queridos, roubar a nossa intimidade com Deus. Eu sei que no mundo moderno, high-tech, nós tendemos a muitas vezes a ficar entretidos. Ficamos entretidos com muita tecnologia e isso tem roubado esse princípio poderoso que é a oração. A oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração irá trazer a glória de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa nação. A oração nos aproximará cada vez mais de Deus. A oração nos enche de fervor. A oração sara aqueles que estão doentes da alma, doentes do corpo. A oração, ela é uma arma poderosa na vida do crente. Isaac orou, Deus abriu a madre de Rebeca. Quando a gente vê Ana ali, estéril, na esterilidade, ela não desistiu de orar e Deus lhe deu Samuel. A gente vai ver, querido, que grandes homens de Deus viviam oração. Daniel, porque a oração é que nos conecta com Deus. Não permitamos que nada e ninguém venha roubar a nossa oração. Não importa o tempo que estamos orando, tenha certeza que vamos ter a nossa oração atendida. Salmo 40 diz que eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Os irmãos moravianos, eles oraram fizeram ali uma campanha de oração durante 100 anos, sem cessar. E em resposta à oração, Deus trouxe um grande avivamento, não somente na vida deles, mas todos os fatos que realmente nós vamos ver o efeito como avivamento, como uma explosão do evangelismo, do poder de Deus, foram oriundos, resultados, de uma causa, a oração. Vamos orar, vamos clamar aos céus, vamos buscar a Deus
para que o reino de Deus se estabeleça primeiramente em nossas vidas, para que Deus tenha o total controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A oração, ela pode ser usada para conversar com Deus, para compartilhar com Deus nossas vitórias, para agradecer a Deus, para entrar em petição a Deus, para também a oração, ela pode ser intercessória, quando nós vamos interceder por alguém a Deus. Não podemos deixar de orar, não podemos fazer uma oração automática, uma oração decorada. A oração, ela tem que fluir de um coração quebrantado, contrito, dependente da graça, da misericórdia de Deus. E, sobretudo, a oração, ela deve ser, de fato, um prazer em nossas vidas. Precisamos ter o prazer de conversar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele derrame graça sobre nossas vidas, sobre o Brasil. E já que eu falei tanto de oração, já que eu citei tantos homens de oração, já que eu citei a palavra de Deus respaldando a resposta da oração, eu quero terminar essa nossa reflexão orando com você. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dor, não sei o que está acontecendo contigo, mas o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, tudo Ele sabe, e Ele há de intervir, porque a última palavra é de Deus. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Onipotente, Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tu que conhece todos os mistérios, tu que tens o cetro em tuas mãos e que rege e que domina todo o universo, tu que és soberano e ao mesmo tempo que está sentado no alto e sublime trono, tua palavra também diz que o Senhor habita no meio ou junto daqueles que têm o coração quebrantado e contrito, daqueles que são totalmente dependentes de ti, tal qual eu sou. Eu sei que sem ti eu nada posso, eu nada sou, nada posso fazer. Assim como meus irmãos que estão orando comigo, ou qualquer aquele, ó Deus, qualquer pessoa, qualquer servo, qualquer filho que ouvir essa pregação e que também, meu Deus, se conecte contigo. Entra, intervenha, quebra os grilhões, porque, Senhor, a unção despedaça o jugo. Deus, a unção que estava sobre o Messias, sobre Jesus, essa unção que liberta o cativeiro, que liberta o oprimido, que dá vista aos cegos, que traz, Senhor, uma palavra de poder, como Paulo pediu também para que os irmãos de Éfeso orassem, para que o Evangelho tivesse, Senhor, fluência, para que as portas do Evangelho se abrissem. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos na resposta proveniente à oração. Então, Senhor, intervenha com cura, com milagre, com renovo, com transformação. Tira a frieza, toda a cinza venha ser trocada por brasas vivas, brasas de fogo, presença viva, presença real. Meu Deus, que não seja a relação contigo, o relacionamento contigo, não seja um sentimento ou um pensamento antigo, nostálgico, mas seja, ó Deus, presente, real, tangível. Oh Pai querido, vai destruindo cadeias, vai derrubando muralhas, vai trazendo de volta aqueles que se perderam, vai renovando e avivando o teu povo. Nós cremos no poder do Eterno e também na eficácia da oração, que as portas do céu se abram para todo aquele que se aproxime de ti, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A paz de Cristo tenha um dia abençoado, vitorioso, de renovo, de avivamento, de alegria na presença do Senhor. Amém.